Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alex Esteves. Nós nos encontramos no estudo da disciplina Hermenêutica Bíblica 1, no contexto do curso de formação em teologia propiciado pela ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estudamos agora a lição de número 8. Já vimos, portanto, 7 lições, Deus nos abençoou até aqui. E na lição passada, estudando o método sintético, que é o método do livro inteiro, nós aplicamos princípios, conceitos e informações adquiridas nas lições anteriores. E agora faremos da mesma maneira, só que estudando o método biográfico de estudo, que é o método de estudo de personagem. Nas lições seguintes estudaremos outros métodos ou técnicas de estudo. Um é o estudo devocional, método de estudo devocional, e o outro é o método de estudo tópico ou temático. Mas hoje vamos nos ocupar de biografias. Antes de prosseguirmos, quero falar sobre duas coisas que eu mencionei na aula anterior acerca de poesia e narrativa. Para ser mais preciso na informação, até com base num dos subsídios do livro Texto de Dorothy Jones, Compreendendo a Bíblia, nós queremos dizer que a poesia ocupa cerca de 1/3 do Antigo Testamento, né? Cerca de 1/3 do Antigo Testamento, e a poesia também no Novo Testamento. E com relação à narrativa, este livro aqui que eu tenho em mãos, de Kaiser Jr., Walter Kaiser Jr. e Moisés Silva, diz na página 67 o que eu vou ler aqui para os irmãos. E biografia narrativa, né? É importante trazer as informações com clareza. Então, no capítulo 4 desse livro, que eu já mencionei na bibliografia, né? Introdução à Hermenêutica Bíblica, da editora Cultura Cristã, ele diz assim: o gênero mais comum encontrado na Bíblia é a narrativa, consistindo em bem mais de 1/3 de toda a Bíblia nesta forma. A estrutura da narrativa estende-se desde a história de Deus, lidando com a humanidade na criação, até o exílio de Judá nos livros de Gênesis a 2 Reis. Então, a poesia toma 1/3 do Antigo Testamento, havendo poesia também no Novo Testamento, e a narrativa ocupa bem mais de 1/3 de toda a Bíblia, tá bom? Vamos ver hoje uma espécie de narrativa que é a narrativa biográfica. No nosso estudo, nós veremos 4 tópicos: a introdução à biografia bíblica, tipos de biografia, procedimento para o estudo biográfico e estudo biográfico de Amós, tá bom? Então, nós veremos, na realidade, algo que é muito importante para o estudo da palavra do Senhor, porque nós veremos um estudo de um tipo de literatura ou de gênero literário que é predominante nas Escrituras Sagradas, narrativa. E dentro disso, a biografia é muito comum e muito valiosa, muito importante. Mas, começando aqui pela introdução à biografia bíblica. O livro de Dorothy Jones começa de maneira interessante, afirmando que quando nós estudamos personagens bíblicos, muitos desses personagens ainda vivem, né? Jesus Cristo falou de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus apresentou-se como sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele não é Deus de mortos e sim de vivos, mostrando que, portanto, Abraão, Isaac e Jacó continuam vivos. E nós, portanto, quando estudamos personagens bíblicos que foram salvos, estamos estudando figuras cuja vida ainda permanece. Isso é algo muito interessante, né? Mas é importante também observar que a maior personagem bíblica é Jesus Cristo. Só um parêntese, nós podemos dizer o personagem ou a personagem, mesmo quando nos referimos a pessoas do sexo masculino, tá bom? Está correto. Então, a maior personagem bíblica é Jesus Cristo, porque a Bíblia foi escrita por causa dele. E observe que nos evangelhos, os evangelistas se ocupam muito da última semana de Jesus, porque o propósito era mostrar que ele é o Salvador do mundo. Então,
diferentemente de uma biografia comum que começa pelo nascimento de alguém e passa tanto quanto possível por cada ano de sua vida, principais eventos até a sua morte, os evangelhos trazem elementos biográficos, não são biografias propriamente ditas, mas trazem elementos biográficos, porque não se fala, por exemplo, do período posterior à época em que Jesus tinha 12 anos de idade até os 30. Então esse período não é narrado, porque não era importante para o propósito dos evangelhos, né? Tanto que não havia esse gênero literário, evangelho. Esse gênero literário passa a existir com os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E aí haverá aqueles textos pseudepígrafos, que são textos atribuídos aos apóstolos ou a pessoas dos círculos apostólicos para dar uma grandeza, uma autenticidade, um ar de notoriedade ou de importância àqueles livros, mas o gênero literário evangelho nasceu exatamente por causa da figura de Jesus Cristo. O elemento importante ali era mais o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Esse bloco, né, chamado bloco histórico-redentivo, esse conjunto de eventos fundamentais para a salvação, cruciais para a redenção da humanidade, né? Então, os evangelhos não são exatamente biografias, mas contêm aspectos biográficos. Nós vamos ver que há personagens bíblicos cuja vida vem descrita com pormenores, né? Escritas de maneira mais pormenorizada, e outros não. E vamos ver no próximo tópico 4 tipos de biografia. No caso de Jesus, os evangelhos são de suma importância porque são eles que apontam para a vida de Jesus, né? E ali nós vamos ver Mateus apresentando Jesus como o rei dos judeus, né? Cumprindo as antigas profecias judaicas, profecias israelitas. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como filho de Deus e João apresenta Jesus como Deus. Então nós vamos ter perspectivas complementares entre os evangelistas, apresentando aspectos biográficos, informações, elementos biográficos, mas não com aquela correspondência precisa ao que seria uma biografia nos moldes modernos ou com os quais nós estamos acostumados em nossa época. Tudo bem? Mas vamos adiante. Quais são os tipos de biografia? Uma narrativa simples, uma exposição narrativa, uma exposição de caráter e um argumento. Então, narrativa simples é uma narrativa que vai apresentar a vida de alguém registrando fatos e circunstâncias. Não há uma ênfase ou uma tendência didática tão acentuada, né? Apresentam-se nomes, fatos, episódios, circunstâncias, mas sem um pendor acentuado para a exposição do caráter ou para um desenvolvimento daquela história. O desenvolvimento da narrativa se dá na exposição narrativa, né? O desenvolvimento sobre o caráter da pessoa biografada se dá na exposição de caráter. Também na narrativa simples não se faz ali uma tentativa de provar uma tese, provar uma premissa. Isso se dá naquele tipo de biografia que é o argumento. Veremos esses 3 tipos daqui a pouco: exposição narrativa, exposição de caráter e argumento. A narrativa simples não. Ela apresenta nomes de pessoas, fatos e circunstâncias. Quando nós vamos estudar uma narrativa simples, nós devemos fazer o nosso esboço tentando encontrar o máximo possível de informações. A Dorothy Jones oferece aqui, por exemplo, tópico 1, nascimento e início da vida. Tópico 2, conversão e ministério. Tópico 3, relacionamento com os outros. Tópico 4, avaliação de caráter. Tópico 5, últimas experiências vividas e morte. Tópico 6, propósito do autor ao escrever. Pode ser que você não tenha todas as informações ou todas as informações necessárias para preencher esses tópicos, mas você pode colocar um esqueleto com suas próprias palavras, né, buscando mais ou menos seguir aquilo que seria próprio de uma biografia, e você vai tentando encaixar essas informações nos tópicos que você já relacionou em seu esboço, tá bom? Narrativa simples, não tem maiores mistérios, né? É um registro sobre a vida de alguém, com fatos e circunstâncias
que o autor sagrado entendeu que deveriam constar do relato. A exposição narrativa já é mais extensa. Temos o exemplo de José, temos também o exemplo de Jacó, temos o caso de Moisés. No caso de Moisés, ali no Pentateuco, a história dele se dissemina, se espalha, se espraia pelo Pentateuco a partir de Êxodo até Deuteronômio. Temos vários fragmentos biográficos que podem ser reunidos para se construir o personagem Moisés. Até mesmo no Novo Testamento se faz alusão a Moisés, né? Jesus faz alusão a Moisés, né? Hebreus faz alusão a Moisés. Tudo isso pode ser buscado. É interessante o que Dorothy Jones fala acerca do fato de que muitos personagens bíblicos ainda vivem, porque receberam a vida eterna. E o próprio Novo Testamento vai trazer explicações e lançar luz sobre informações do Antigo Testamento. Vamos lembrar do que Hebreus fala acerca do sacrifício de Isaac, né? Porque Abraão ia sacrificar seu filho obedecendo à voz do Senhor, e o texto de Hebreus diz que Abraão sabia ou esperava que Deus ressuscitasse seu filho se ele de fato viesse sacrificá-lo. É uma informação interessante, né, que está no livro de Hebreus, uma informação rica acerca desse personagem veterotestamentário, tá bom? Então, nós podemos observar a exposição narrativa como um desenvolvimento maior. A história de Moisés está bem espalhada e você pode seccionar da seguinte forma: Moisés viveu 120 anos, você pode colocar ali os 40 primeiros anos, né, vivendo como filho da filha de Faraó. Depois, o período em que ele esteve no deserto de Midian com o seu sogro Jetro, também conhecido como Reuel, e a terceira parte de sua vida caminhando naquela saga, né, naquela peregrinação com o povo hebreu rumo a Canaã. Então, você pode dividir e trazer muitas informações. O esboço sobre a vida de Moisés pode ser muito detalhado e rico. Sobre José também, você pode colocar ali a vida dele com sua família, né? O seu pai, Jacó e seus irmãos. Depois, ele já como escravo no Egito e, em seguida, ele como estadista e governando, sendo a segunda pessoa do faraó. Você pode também fazer essa divisão tripartite. Você estabelece tópicos, subtópicos e detalhes, com aqueles recuos que nós mencionamos na aula anterior. Você coloca um tópico e recua a próxima linha e coloca ali uma informação, um subtópico, um subtema relacionado naturalmente àquele tópico que você estabeleceu, e um detalhe, uma informação, por exemplo, Deus era com ele, alguma coisa assim. Você vai discriminando toda a vida de José. Podemos fazer isso com a vida de Paulo, podemos fazer isso com a vida de Abraão, podemos fazer isso com a vida de diversos personagens bíblicos, né? Próprio Jeremias, profeta Jeremias, né? E há aqueles personagens que têm uma vida desenvolvida nos relatos bíblicos. Dá para fazer isso com Jesus, claro, né? Há uma exposição narrativa, não há apenas uma narrativa simples. Há um desenvolvimento da história daquele personagem. A história de Jacó também se presta a esse tipo de estudo. A exposição de caráter, ela está mais associada a mostrar se Deus se agradou ou não da vida de alguém. Isso é comum na história dos reis de Israel e Judá, né? Aquele rei que andou nos caminhos de Davi, ou que andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Então, há algo de positivo ou de negativo, né? Olha, derribou os altos, né? Aqueles reis como Josias, Josafá, Uzias. Houve aqueles reis que foram aprovados por Deus e os reis que não foram aprovados por Deus. Saul, aqueles reis ali que se envolveram em golpes de Estado, e Deus não se agradou, né? O rei Acabe foi um péssimo rei. Então você tem histórias mais ou menos extensas e uma nota acerca do fato deles terem agradado a Deus ou não, tá? Então, exposição de caráter. Mas nós vemos exposição de caráter acerca de diversos personagens bíblicos, né? E é interessante que a narrativa, ela pode ser um romance, né? Como no caso de Ruth, ela pode ser algo mais épico, como a transição do povo saindo do Egito
até Canaã, é algo épico. Você pode ter uma tragédia, no caso de Sansão, né? Talvez de Salomão, né? Ou de Saul. Você tem dramas, você tem diferentes matizes, e isso vai ser dado pela atmosfera do texto, acerca da qual falamos em algumas oportunidades das lições precedentes. E o argumento vai ter a ver basicamente com a prova de uma tese. Então, o caso de Jesus é clássico, porque João mesmo escreve que, olha, haveria muito mais sinais, muito mais milagres, mas eles não caberiam em todos os livros que se escrevessem no mundo, mas esses aqui foram registrados para que saibais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, há um propósito declarado, né? Então, ele conta uma história, né? João conta uma história para provar um argumento. Lucas também faz isso para o excelentíssimo Teófilo. Ele diz que narrou aqueles fatos para que aquele personagem, seu interlocutor, estivesse convencido das coisas de que for informado. Há um propósito claro, um objetivo ostensivo, explícito, de comprovar uma tese, né? É muito interessante. Nós podemos observar o autor de Hebreus também. Dizem que o autor de Hebreus, a epístola de Hebreus, de autoria desconhecida, ela começa como um tratado, se desenvolve como sermão ou discurso e se conclui como epístola, né? Começa como tratado, se desenvolve como sermão e termina como epístola, né? Então, mas ali você tem a Galeria dos Heróis da Fé, assim conhecida, Galeria dos Heróis da Fé. E ali ele vai provando também uma tese, ele vai provando uma premissa, por meio de aspectos biográficos de personagens cujas histórias foram contadas antes. Estevão, no seu sermão, depois do qual ele é vitimado, é martirizado, primeiro mártir do cristianismo, Estevão faz um resumo. Ele faz um resumo da história israelita para provar uma tese. Interessante que as narrativas bíblicas servem com esse propósito didático. Podemos observar em Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós já vimos que bem mais de 1/3 da Bíblia foi escrito como narrativa, bem mais, né? E aqui está dizendo que tudo o que dantes foi escrito, no Antigo Testamento, lei, profetas e escritos, para nosso ensino foi escrito. Então, há um foco pedagógico, didático, né? Por que não dizer doutrinário, nesse sentido de ensino, tá certo? Mas nós podemos observar também Paulo dizendo algo parecido em 1 Coríntios, primeiro aos Coríntios, ou primeira epístola aos Coríntios, vamos falar corretamente, no capítulo 10, versículo 23, no 11, versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Ele está falando de narrativas, está falando de histórias. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, né? Como figuras, para aviso nosso. Então, antes ele traz narrativas, ele fala de histórias que efetivamente aconteceram, que não são mitos, não são fábulas, não são lendas, não são folclores judaicos, são episódios efetivamente acontecidos, mas que servem também como figuras. Não é que eram figuras, veja bem, eram histórias reais, mas que servem didaticamente como figuras para que nós também vivamos uma vida que agrade a Deus. Tá bom? Então aí você tem uma narrativa que traz um argumento. O apóstolo Paulo mostra que há esse caráter argumentativo, digamos assim, probatório, né, do uso de textos narrativos para o ensino da igreja. Mas quando você vai fazer um estudo biográfico, e aqui estamos no terceiro tópico, você deve utilizar as mesmas etapas de observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação e correlação. Observação, interpretação, resumo, avaliação, aplicação e correlação que estudamos para o método sintético e que servem para o método tópico, para o método devocional. Então, primeiro, você faz uma coleta de dados. Quais são as informações que eu tenho aqui? Quais são as informações que constam
né? Os nomes de personagens, nomes de seus familiares, de pessoas com ele relacionadas, lugares por onde passou, né? Suas ideias, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele fez muito bem, aquilo em que ele foi mal sucedido, suas vitórias e fracassos, seus erros e acertos, seus pecados, atos de heroísmo eventualmente, pessoas importantes para ele, pessoas com quem ele pelejou, enfim. Você vai fazer uma coleta de dados sobre essa pessoa e aí vai vir ou virão muitas informações geográficas, temporais, né? Talvez uma genealogia, né? E talvez você precise ter paciência, ter calma para poder entrar nesse mundo. Tem uma informação interessante que é sobre os hebraísmos, né? Às vezes você não tem uma figura de linguagem, mas você tem um hebraísmo. E os hebraísmos, no livro de Dorothy Jones, nós inserimos um subsídio só sobre hebraísmos, onde damos vários exemplos. O livro de Lund e Nelson traz aquele livro Hermenêutica, eu mostrei a capa outro dia. Ele tem muitos hebraísmos, são expressões idiomáticas, ou seja, são expressões daquele contexto, daquele idioma, daquela cultura, e que às vezes quando são traduzidas para outro idioma, perdem o sentido. Então a gente precisa resgatar, tá bom? Então, às vezes nessa coleta de dados você vai deparar não só com figuras de linguagem mais conhecidas, mas com hebraísmos. E quando você depara, quando você encontra essas expressões, às vezes tem dificuldade, mas quando nós descobrimos o significado dessas expressões e que tem a ver com a cultura dos judeus, dos israelitas, aí fica mais fácil compreender. Então, na coleta de dados, é aquela leitura de inspeção. Você já fez a pré-leitura, é aquela leitura até de partes do texto. Você já fez uma leitura superficial, que é uma leitura en passant, né, para ter uma visão geral e se familiarizar, se identificar, se apresentar, digamos assim, ao livro, deixar que o livro se apresente a você. Você já está agora numa leitura de inspeção, né? Está cavando, né? Está ali fazendo uma exploração, não em profundidade ainda, mas está fazendo uma exploração. Aí você parte para a interpretação dos dados. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Né? Na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Jacó. Né? Isso que ele disse significa o quê? O encontro de Abraão com Melquisedeque, né? A luta de Jacó com aquele ser, né? O anjo. Quer dizer, quem é aquele ser, quem é aquele anjo? O que isso significa? O que isso significou para a vida de Jacó? Você vai tentar entender, não só visualizar o que aconteceu, mas por que aconteceu, para que aconteceu, o que aquilo significa. Você vai fazer aquela pergunta definitiva, né? Uma pergunta reflexiva, né? O que isso significa? Você vai fazer também uma pergunta racional, por que isso aconteceu, né? Por que está aqui registrado? E aquela pergunta implicativa que já tem a ver com a aplicação, que vai fazer daqui a pouco. Quer dizer, e daí? O que é que eu tiro disso, né? Esse e daí não é jocoso, não. É apenas uma questão de implicação. O que é que eu faço com isso? Né? O que isso diz a mim na história de Jacó, de José, de Moisés, de Paulo, etc. Depois você faz uma organização dos dados e passa para um esboço, né? Você pode fazer um esboço de várias maneiras, né? Por fases da vida da pessoa. Cada grande tópico pode ser uma etapa específica da vida dele. A vida de José com a sua família. A vida de José no Egito, ali sofrendo. A vida de José depois como estadista. Né? Você pode fazer isso com relação a Neemias. Né? Neemias lá no palácio do rei. Neemias chegando a Jerusalém. Neemias já entabulando as reformas. Neemias já no final da sua vida, então, ou no final do que o livro fala sobre ele. Então você tem a possibilidade de compartimentar a história da pessoa de acordo com as informações que há, porque não há informações para tudo. Né? Nós não podemos inventar. Tem gente que está mais preocupada com aquilo que a Bíblia não disse do que com aquilo que a Bíblia diz.
fica preocupada com o que foi que Jesus fez entre os 12 e os 30 anos de idade. Bom, eu não estou preocupado porque a Bíblia não trouxe. Irmãos, o silêncio na Bíblia também é eloquente. Fala-se que na música, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que é músico, ele disse, olha, até a pausa na música é importante. Também quando eu fiz um curso de teoria musical, o professor dizia isso. Até a pausa na música é importante. Ela passa uma mensagem dentro do contexto, dos acordes, ali na partitura. Da mesma maneira na Bíblia. Quando a Bíblia não fala alguma coisa, é importante interpretar esse não falar, esse silêncio. Não falou, porque não era importante para aquilo que ela tem como propósito. Precisamos ser humildes também a não ir além, né? Não ir além daquilo que a Bíblia trouxe, né? A Bíblia nos diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Deuteronômio 29, 29. Tá bom? Então você vai fazer um esboço, você coloca lá aquela mesma ideia da aula anterior. Tópico, aí puxa um recuo, subtópico e outra linha, detalhe. E você vai fazendo isso. Você pode fazer também, como nós vamos ver no tópico 4, no caso do estudo biográfico de Amós, você pode fazer também seguindo a sequência de capítulos e versículos, não há problema. Mas tente fazer de uma forma que fique simples, né? E quando você for levar para a pregação, não vai ser difícil. Se você for pregar ou for dar uma aula, fazer um plano de aula, aquilo não vai ser tão complicado para a sua mente. Tente fazer por associação, né? Pode fazer também uns gráficos, umas ilustrações, os diagramas, da maneira que achar melhor, que seja mais palatável à sua apreensão, né? Ao seu cérebro. Tá joia? Mas vamos agora para o estudo biográfico de Amós, que na realidade você pode fazer uma tabela. Você pode fazer uma tabela, colocar Amós, coloca as referências bíblicas, porque o livro de Amós é um livro profético, mas ali também tem narrativas, né? Ele dá uma localização, que ele era dos pastores de Tecoa, né? Aí você pode colocar as referências, pode colocar os dados, o nome dele, de onde ele era, qual a sua profissão. Tem hora que ele diz, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Aí você pode perguntar, boieiro significa que ele era um peão ou ele era rico? Tem gente que fala que ele era rico, né? E ele morava ali no sul, né, em Judá, e ele viaja ao norte para pregar juízo. E aí alguns dizem que a literatura, que o livro de Amós é tão bem escrito, que ele não podia ser alguém de parcas condições econômicas, né? Então, tudo isso vai ajudar a entender, né? Ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, ele era um pastor de rebanhos, mas Deus o levou até aquele lugar, lhe deu uma mensagem e ele fez um livro denso, profético e tal. E ali há informações também sobre a cronologia, né? Ele fala que foi 2 anos depois do terremoto, não é isso? E aí você pergunta, que terremoto é esse? Né? Que terremoto foi esse? Será que isso teve a ver? Ele diz assim, 2 anos antes do terremoto, melhor dizendo, ele cita os reis. Alguns profetas vão trazer informações mais precisas, né? Até datação. O livro de Ageu, ele permite muito bem uma datação precisa, né? Mas outros profetas ajudam muito, como Amós mesmo, citando reis. Na época do rei tal, isso ajuda demais na compilação das informações cronológicas. Daniel nos ajuda, né? Os profetas, vários deles trazem informações sobre os reis. Até há uma questão interessante, aquela informação que se dá no ano em que morreu o rei Uzias, né? Quando Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, e as pessoas interpretam alegorizando ou forçando um pouco o texto, quando diz, tá vendo, no ano em que morreu o rei Uzias, porque o rei Uzias... Aí coloca como se o rei Uzias estivesse atrapalhando alguma coisa. Não, irmãos. Ali é apenas uma cronologia, um dado cronológico. Tá certo? No ano em que morreu o rei Uzias, aconteceu outra coisa. Ele não está querendo tirar nada espiritual do fato de que a morte do rei Uzias produziu um resultado. Não dá para... Eu não vejo como você extrair algo mais do que isso. É uma datação. Ele faz uma referenciação cronológica. Como essa que Amós faz, 2 anos antes do terremoto. Tá certo? Mas aí você vai interpretar. Há mais informações históricas sobre esse terremoto?
Outro dia eu estava estudando sobre Jonas, que também é um livro profético, mas você tem um pouco ali até de sátira, né? Parece que é uma narrativa satírica, porque Jonas é até uma figurinha, né? Um pouco engraçado. Chega a ser cômico. Até o que Deus faz com Jonas, né? Claro que para ele não foi nada cômico, ele deve ter achado péssimo estar dentro do ventre do peixe, mas alguns dizem que foi um cachalote. Mas estudando sobre Jonas, eu cheguei a ver várias informações interessantíssimas sobre cachalote ou sobre o animal que poderia ser, né? E sobre a cidade de Nínive naquela época. Muito curioso, muito interessante, né? E aí você faz uma correlação com Naum, né? Porque Jonas foi pregar e Deus poupou, mas Naum já traz posteriormente uma mensagem de juízo para aquela mesma cidade, aquele povo. Então você faz uma correlação entre os textos depois que você já passou por todas essas etapas de observação, interpretação, resumo, avaliação e aplicação. Aí você faz a correlação, né? O próprio Jesus cita Jonas, etc. Então, mas aqui olhando para Amós, você vai pegar as referências bíblicas que dizem respeito à biografia de Amós. Aí você vai olhar a parte de onde ele viveu, o que ele fazia, qual era a sua profissão e tentar tirar daí algumas informações que o texto permita. Você pode olhar fontes secundárias, dicionários, atlas, comentários bíblicos, ok, mas não forçando o texto, tudo bem? Nas entrelinhas da Bíblia você vai buscar informações. O que é que eu quero dizer com entrelinhas? Tecoa, ele fala que era de Tecoa. Quando eu vou buscar onde era Tecoa, com certeza eu vou descobrir alguma coisa útil, né? 2 anos antes do terremoto. Por que ele disse isso? Então eu vou buscando informações que venham a estar subjacentes ao texto, mas que sejam passíveis de serem encontradas por meio da interpretação, e não alguma coisa que eu invente, né, da minha imaginação fértil. Tá joia? Muito bem, meus irmãos, basicamente era isso. Temos aí um pouco mais de 30 minutos de aula, mas eu creio que era isso que nós tínhamos para trazer. Espero que tenha sido útil. Na aula que vem, se Deus permitir, estudaremos sobre mais um método, né? Ainda veremos o método tópico, ainda veremos o método devocional e esperamos que seja de utilidade para todos vocês. Até a próxima aula, a paz do Senhor.